E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, além do poder normativo e do poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar. Para começar, é importante você já entender de antemão que o poder disciplinar é um poder punitivo, tá? A ideia é de que o poder disciplinar é um poder sancionatório, é um poder de aplicação de penalidades, de aplicação de sanções. Sempre que você pensar no poder disciplinar, vai pensar na aplicação de penalidades. O poder disciplinar é um poder penalizador, é um poder sancionatório, é um poder punitivo, tá? Só tem que tomar cuidado, porque nem toda sanção decorre do poder disciplinar. Então, sim, o poder disciplinar é um poder sancionatório, mas nem toda penalidade decorre do poder disciplinar. A doutrina costuma dizer para a gente que o poder disciplinar é o poder de aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo especial com a administração. Então, quando você pensa no poder disciplinar, vai pensar no poder de aplicação de penalidades àqueles que têm um vínculo especial com a administração pública. Aqueles que têm um vínculo especial se submetem à disciplina interna da administração. Isso é o poder disciplinar. Ter o vínculo especial significa se submeter a essa disciplina interna da administração, que pode ensejar a aplicação de penalidade. Então, por exemplo, você estacionou o carro em local proibido, tomou uma multa. Multa é penalidade? Claro, não é doce, é penalidade. Decorre do poder disciplinar? Não. Você descumpriu uma norma geral. Aqui, não há nenhum vínculo especial que justifique a aplicação dessa pena. A pena decorreu do fato de você descumprir uma norma geral que dizia que nessa rua ninguém poderia estacionar. No momento que você estaciona, você descumpre uma norma geral decorrente da atividade de polícia do Estado. Depois a gente vai falar disso. Mas o fato é que é diferente essa multa de uma multa aplicada a um particular que contratou com a administração e descumpriu o contrato. É diferente de uma advertência aplicada a um servidor público, né? Porque nesses outros casos, do servidor público, do contratado, existe um vínculo especial entre a administração e o particular que justifica a aplicação da pena. A ideia é essa. O poder disciplinar decorre de vínculos especiais. Esse vínculo especial pode ser o vínculo funcional, o vínculo hierárquico, né? Então, a penalidade aplicada a servidores. Esse vínculo pode ser um vínculo contratual, pode ser um contrato administrativo que está sendo descumprido, e com isso também se justifica a aplicação de pena. É importante ter na cabeça que, para se tratar de poder disciplinar, tem que haver um vínculo especial que justifique a pena aplicada. Ó, prova de concurso, não foi nem da OAB. Mas 2 meninos no recreio de uma escola pública fizeram alguma coisa errada, foram suspensos pela diretora da escola. É poder disciplinar? Claro. No momento que eles se matriculam na escola, eles criam um vínculo entre eles e o Estado, né, a escola pública estadual, e esse vínculo criado entre eles e o Estado, que é o vínculo escolar-aluno, é o vínculo especial que justifica a aplicação da pena de suspensão. Então, trata-se de poder disciplinar da administração pública. Esse vínculo especial é que vai justificar a pena, então estamos tratando de poder disciplinar. Por fim, o último poder que eu quero conversar com vocês, e sem dúvida nenhuma o mais importante para fins de prova, é o poder de polícia. De antemão, o poder de polícia decorre da supremacia geral, então ele não é interno, ele não se baseia em vínculos especiais, ele não depende de nenhuma relação especial, ele decorre da supremacia geral do Estado. E o que a gente vai tratar aqui diz respeito à polícia administrativa. A polícia administrativa não se confunde com a polícia judiciária, tá? Então, quando a gente pensar aqui em poder de polícia, eu estou falando da polícia administrativa, que nada tem a ver com a polícia judiciária. A polícia judiciária é aquela polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. A polícia judiciária é matéria de estudo do processo penal. Então, eu sou professor de penal e processo penal
vão lhe ensinar inquérito policial, vão lhe ensinar todas as regras dessa polícia judiciária. Não interessa para a gente aqui, não. Aqui, a gente vai tratar acerca da polícia administrativa, que nada mais é do que a polícia regulamentada no CTN. Então, de antemão, eu repito que a polícia judiciária, estudo do processo penal, é a polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. Não vou falar sobre ela, tá? O que me interessa é conversar com vocês acerca da polícia administrativa. A polícia administrativa, ela está regulamentada no artigo 78 do Código Tributário Nacional. A doutrina de direito administrativo segue esse conceito do CTN, que diz o seguinte: o poder de polícia, claro, polícia administrativa, é o poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades individuais e de restrição ao uso da propriedade privada, sempre para atender ao interesse público. Então, quando você pensar no poder de polícia, vai pensar no poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades e de restringir o uso da propriedade privada, sempre que necessário, a atender ao interesse público. O que é isso? Se não a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? O Estado, na busca do interesse público, ele pode estabelecer restrições ao exercício de liberdades e estabelecer restrições também ao uso da propriedade privada. Quando pensa nessa polícia administrativa, eu vou lhe dar alguns exemplos para você começar a raciocinar comigo. Aqui em Salvador, tem uma regra que diz que quem mora na beira-mar só pode construir 8 andares. É porque é o seguinte, Salvador é assim, ó. O resto ao redor é mar. Se o povo construir um monte de prédio aqui de 1000 andares, quem mora no centro da cidade morre seco, sem o mínimo de ventilação. Por isso, quem mora na beira-mar só pode construir 8 andares. Você vai dizer, eu tenho 10 filhos, quero fazer um andar para cada um. Se mude, porque ali só pode 8. O seu direito de propriedade é limitado e condicionado para atender ao interesse da coletividade. O Estado cria limitações ao uso da sua propriedade e ao exercício do seu direito de propriedade para que você não cause um prejuízo maior à coletividade. Olha, não precisa ser em Salvador, não. Em qualquer lugar do Brasil, se você quiser construir ou reformar na sua casa, com o seu dinheiro, você depende de uma licença do município. Por quê? Porque ele vai verificar se a sua construção não viola regras do direito de vizinhança, não causa um prejuízo ao resto da coletividade violando o plano diretor. Enfim, para construir ou reformar no seu terreno, com o seu dinheiro, você depende de uma licença do poder público municipal. Isso também é poder de polícia da administração. A ideia é de restringir o uso da sua propriedade. Liberdades também. Você quer fazer uma passeata? Você pode. Liberdade de expressão, de associação, mas se a sua passeata for tumultuosa, o Estado vai lá e dissolve. Você quer abrir um restaurante? É livre qualquer ofício ou profissão. Mas se você estiver vendendo comida vencida, o Estado vai lá e fecha, né? Meu avô dizia, sabe o quê? Meu filho, eu não paro em sinal vermelho porque eu tenho o direito de ir e vir. Eu achava o máximo isso, né? Como que as pessoas são burras, gente? Como só meu avô pensou nisso? Porque ele está errado, estava, né? Enfim, a ideia é de que todos temos direito de ir e vir. A liberdade de locomoção, no entanto, não é absoluta. Nenhum direito é absoluto. E a liberdade de locomoção também não é absoluta. Então, eu tenho liberdade de locomoção? Tenho, mas limitada ao interesse da coletividade. Então, se tiver tudo verde para todo mundo se bate. Ninguém nem vai nem vem. Por isso, para garantir que as pessoas possam ir e vir de forma ordenada, eu posso restringir o uso desse direito de propriedade. Então, o raciocínio é de que essa liberdade de propriedade, esse direito de liberdade de locomoção, então, o Estado pode limitar e condicionar o exercício dessa liberdade para atender ao interesse público, sim, tá? E olha, durante a pandemia em 2020,
nós vimos aí muitos problemas, mas muitos mesmo, no que diz respeito à atividade de polícia estatal. Mas aí nós vimos abuso de poder, né? Mas, no geral, a atividade de polícia da administração pública ganhou contornos mais amplos nesse momento de pandemia, no ano passado, né? No ano de 2020, enfim, 2021. O poder de polícia estatal limitava a abertura de escolas privadas, proibiu e determinou o fechamento de shoppings, proibiu a abertura de restaurantes, tudo isso era atividade de polícia do Estado. Então você tem direito de abrir o seu centro comercial. Calma, calma, porque a saúde pública é mais relevante. Então, o Estado limita e condiciona as atividades de particulares. Essa atividade de polícia, pessoal, ela está espraiada ao longo de toda a administração pública. Então, nós vamos ver que esse poder de polícia, ele fica espraiado no âmbito da administração pública, criando restrições ao exercício das liberdades individuais e do uso da propriedade, né? O Estado, ele condiciona e limita essa atividade sempre para atender ao interesse público. E você vai ver isso nas regras de trânsito, meio ambiente, vigilância sanitária. Então, diferente da polícia judiciária, que é sempre exercida por corporações especializadas e que incide sobre pessoas, a polícia administrativa incide sobre bens e direitos. Então, a polícia administrativa restringe o uso de propriedade e restringe o exercício de liberdades. E ela faz isso por vários órgãos da atividade pública, não ficando limitada às corporações especializadas, tá? Pelos exemplos todos que eu dei, você já entendeu o que é poder de polícia, já entendeu o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer para você deixar organizado no seu caderno. Vamos lá? Primeiro, eu quero que você anote que o poder de polícia enxergado de forma ampla, que é o que interessa para a gente, ele pode se manifestar ou por meio de normas gerais, ou por meio de atos individuais. Então, essa atividade de polícia, ela pode se manifestar por normas gerais ou por atos individuais. Nós temos as normas gerais decorrentes do poder de polícia, né? Uma norma que diz que nessa rua ninguém pode estacionar, é uma norma geral que decorre do poder de polícia. Mas também nós temos atos individuais e concretos, uma licença, uma autorização, uma aplicação de penalidade de multa, né? A atividade de polícia se manifesta por normas gerais, mas ela também se manifesta por meio de atos individuais e concretos direcionados a um indivíduo ou a alguns indivíduos específicos. Também, o poder de polícia pode se manifestar de forma preventiva ou de forma repressiva. Então, os atos de polícia se manifestam de forma preventiva ou repressiva. O poder de polícia pode ser preventivo, uma licença, uma autorização, são exemplos de atos preventivos decorrentes do poder de polícia. Então, quando você pensa aí nesses atos preventivos, você pode pensar numa licença, numa autorização. O Estado, ele vai estar evitando prejuízo ao interesse da coletividade. Ele vai estar prevenindo, né? A ideia é de uma atuação preventiva do Estado. O Estado pode exercer essa atividade de polícia de forma preventiva. Mas você pense também numa multa, no embargo de obra, e aí nós estamos tratando do poder de polícia aplicado de forma repressiva. Então, essa atividade de polícia se manifesta por atos preventivos e também por atos repressivos. Por fim, o poder de polícia pode se manifestar por atos vinculados ou por atos discricionários. Aqui você vai tomar cuidado com um detalhe. A discricionariedade é a regra. Isso. Uma das características do poder de polícia é a discricionariedade. Então, se a prova lhe disser, são atributos do poder de polícia, discricionariedade, pode marcar. Em regra, os atos de polícia são discricionários, dando ao agente público uma margem de escolha no exercício da atividade. Agora, se a questão lhe disser, o poder de polícia sempre discricionário, não marque não.
existem atos vinculados decorrentes do poder de polícia. Então, por exemplo, a licença para construir é um ato vinculado que decorre do poder de polícia da administração. A ideia é de que esse poder de polícia da administração pública, ele se manifesta de forma vinculada. Os requisitos para a construção são critérios objetivos. Se você cumprir os requisitos objetivos em lei, você tem direito a construir, a casa é sua, né? Então, trata-se de ato vinculado decorrente do poder de polícia. A princípio, o poder de polícia tem como característica, como atributo, a discricionariedade. E além da discricionariedade, nós podemos vislumbrar 3 outros atributos desse poder de polícia que eu quero que você anote, tá? Além da discricionariedade, o poder de polícia possui o atributo da imperatividade. A imperatividade nada mais é do que o poder que a administração pública tem de impor obrigações ao particular unilateralmente. Então, a ideia da imperatividade é do poder que a administração pública tem de impor obrigações unilaterais ao particular, independentemente da concordância desse particular. Ainda que o particular não concorde, ele fica sujeito a obrigações que são impostas pelo Estado de forma unilateral. Então, não estacione. Não é um acordo. Não estacione é mesmo, você tem razão, está muito cheio. Não, é uma imposição unilateral. Não estacione e ponto final. Isso é imperatividade. É o Estado impondo uma obrigação ao particular, independentemente da concordância desse particular. Então, no momento que ela diz não estacione, essa imposição unilateral se aplica ao particular, ainda que ele não concorde com a vedação de estacionamento naquele local. A ideia é de imperatividade, ou de poder extroverso da administração. O poder extroverso, ou o atributo da imperatividade, tanto faz, é justamente esse poder da administração pública de, dentro dos limites da lei, criar obrigações, impor obrigações ao particular unilateralmente, tá? E se você estacionar, multa. A multa é o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção. Então, a multa é essa possibilidade dada à administração de se valer de meios indiretos de coerção. Alguém vai dizer, estacione o carro ali, você vai dizer, eu não quero tomar uma multa, né? Então, o Estado, indiretamente, faz com que você se sinta coagido a obedecer aquele ato. Meios indiretos, porque pelo menos por enquanto ele não está rebocando seu carro. Mas a existência de uma multa pelo estacionamento em local proibido é uma forma de coagir o particular a obedecer o ato. Então você vai acabar obedecendo o ato porque você não quer tomar uma multa. É o Estado se valendo de meios indiretos de coerção. Esse poder que a administração tem de se valer de meios indiretos de coerção é o que nós vamos chamar de atributo da coercibilidade. Então, coercibilidade ou coercitividade é justamente esse atributo que justifica a aplicação pela administração pública de meios indiretos de coerção. O Estado, ele vai indiretamente fazer com que você, particular, se sinta coagido a obedecer aquele ato. Então, essa possibilidade do Estado de se valer de meios indiretos de coerção ensejam o que nós vamos chamar de atributo da coercibilidade, atributo da coercitividade, né? O Estado, por meios indiretos, faz com que você se sinta coagido a obedecer aquele ato. Se você não obedecer, você vai tomar uma multa, tá? Agora imagine que você estacionou o carro na frente de um hospital. A ambulância não consegue sair, vai morrer alguém. Adianta aplicar uma multa? Não. Nesse caso, o Estado vai lá e reboca o seu carro. No momento que o Estado reboca o seu carro, ele não está mais se valendo de meios indiretos de coerção. Quando ele reboca o seu carro, ele agora está se valendo de meios diretos de execução do ato. Ou seja, ele está executando o ato diretamente. Deixam de ser meios indiretos de coerção e agora passam a ser
meios diretos de execução do ato. Isso significa dizer que, nessa situação, o Estado não precisa mais do particular. Ele vai dizer, quer que eu tire o carro? Precisa não, querido. Eu já tirei, né? O Estado vai lá e executa o ato materialmente. Ele também não precisa do judiciário. A administração não precisa propor uma ação judicial pedindo o reboque do carro. Ela faz isso unilateralmente. Ela executa o ato diretamente, administrativamente. Esse poder que a administração tem de se valer de meios diretos de execução, né, de executar o ato diretamente, materialmente, nós vamos chamar de atributo da autoexecutoriedade. Ou simplesmente executoriedade do ato. Então, a autoexecutoriedade ou a executoriedade é o poder que a administração tem de se valer de meios diretos de execução desse ato, tá? A doutrina, ela diz pra gente que nem todo ato de polícia é autoexecutável. Então, a ideia é que nem toda atividade de polícia é autoexecutável. Essa autoexecutoriedade, ela decorre de lei. A lei pode prever o ato como autoexecutável, ou então, essa autoexecutoriedade pode decorrer de uma situação de urgência. Então, é possível que a autoexecutoriedade decorra de lei, é possível que a autoexecutoriedade decorra de uma situação emergencial. A ideia é de que esse ato vai ser autoexecutável se a lei assim estabelecer, ou se diante de uma situação de urgência, como foi o exemplo que eu dei, o Estado precise atuar para evitar um prejuízo maior ao interesse da coletividade. Ok? Beleza. Vamos lá? Eu quero te contar uma história. Olha que bacana a historinha. No final da historinha, a gente vai chegar a uma conclusão muito importante. Primeiro, a minha história começa com a edição da Lei 9649. A Lei 9649 regulamenta os conselhos profissionais. A OAB não. A OAB tem estatuto próprio, tá? Mas o CREA, o CRM. E a lei diz que os conselhos profissionais são particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Então, de acordo com a lei, os conselhos profissionais são particulares que prestam serviço público por delegação. Essa lei foi submetida a uma ADI, a ADI 1717. E na análise da ADI, o STF chegou à seguinte conclusão: serviço público não. O que os conselhos profissionais fazem, majoritariamente, é o exercício do poder de polícia da administração. Então, a atividade primordial desses conselhos profissionais não é a prestação de serviço público. O que eles fazem majoritariamente é o exercício do poder de polícia da administração. Os conselhos profissionais, eles atuam limitando e condicionando o exercício da sua liberdade profissional para atender ao interesse público. Então, você passa 6 anos numa faculdade de medicina, mais 2 ou 3 fazendo residência, e para exercer a função de médico, você tem que ter uma licença do CRM. Eu lhe digo mais, você faz uma cirurgia no sujeito, pega o nariz dele e bota na testa. O CRM vai te suspender de clinicar. Ou seja, ele vai limitar o exercício da sua liberdade profissional. Você não pode clinicar para evitar que você bote o nariz de todo mundo na testa, né? Exemplo esdrúxulo de nariz na testa. Vamos para um exemplo real. Em Brasília, o menino foi para o dentista arrancar um dente. O dentista arrancou tudo. A criança voltou para casa sem um dente. A família, por óbvio, né, se sentiu prejudicada. Representou ao CRM, obviamente. Ao CRO, no caso. Toda vez que eu falo óbvio, tem a moça que trabalha com minha mãe, Jaciara, figuraça. Minha mãe perguntou no outro dia alguma coisa, minha mãe falou, é óbvio, Jaciara. Ela disse, Dona Miriam falando inglês. É uma figura. Vocês não têm noção do que a Jaciara é capaz. Olha, eu vou contando a história dela depois, que ela faz cada coisa, mas a última foi essa. Enfim, o que eu quero que você entenda é que o CRO suspendeu o dentista de clinicar. Ele disse, olha, meu filho, você não pode clinicar, que é a sua liberdade profissional,
para evitar que você deixe todo mundo banguelo. Então, eu crio uma restrição individual para atender ao interesse da coletividade. Isso é atividade de polícia. E aí o STF disse o que a gente queria ouvir. O poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Por isso, os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquias. Então, nessa decisão do STF, se chegou à conclusão que os conselhos profissionais seriam entidades autárquicas. A OAB, deu um tilt aqui, eu não estou conseguindo escrever, então esqueça. Mas são autarquias. A OAB é uma exceção, tá? A OAB é uma entidade privada que exerce o poder de polícia de forma anômala. Eu não quero falar de autarquia agora. O que eu quero é deixar claro para vocês que o poder de polícia não pode ser delegado a particulares. E aí eu te pergunto, mas eu não posso aplicar uma multa para quem extrapola o limite de velocidade. É poder de polícia. Eu não posso contratar uma empresa que vai colocar o radar, extrair as multas e encaminhar para o Estado? Posso. As atividades materiais podem ser delegadas. A gente teve uma prova da OAB que dizia isso. O município contratou a empresa Cobra Tudo. Essa empresa ficaria responsável pela colocação de radares, aplicação de multa e julgamento do trânsito e julgamento das multas de trânsito por meio de um conselho. E o gabarito queria que você dissesse que poderia se delegar a colocação dos radares, mas o julgamento das multas é indelegável a um particular. Na verdade, a doutrina hoje vem dizendo que o poder de polícia passa por 4 ciclos. Os chamados ciclos de polícia abarcam a norma de polícia, que é a restrição, né? Não pode, não estacione. Também a fiscalização de polícia, o consentimento de polícia, então uma licença, uma autorização, e a sanção de polícia, a multa e tudo mais. Para a doutrina moderna, os atos de fiscalização e de consentimento podem ser delegados. Então, a colocação de um radar, por exemplo, que é um ato de fiscalização. E os atos de consentimento, que geram direitos, como licenças, autorizações, admitem delegação. Eu não posso delegar os atos negativos, né? Os atos punitivos, os atos restritivos. Então, não estacione. A norma de polícia e a sanção de polícia não pode ser delegada. Em 2020, o STF disse que o poder de polícia todo pode ser delegado a empresas estatais prestadoras de serviço público. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos, podem exercer poder de polícia regularmente. Para particulares, só se delega os atos de consentimento e os atos de fiscalização, tá? Cuidado com isso. Eu tive que acelerar porque eu quero falar mais uma coisinha. A última coisinha que eu quero falar é a Lei 9873. A Lei 9873 regulamenta que as sanções de polícia devem ser aplicadas dentro do prazo prescricional de 5 anos. Então, a ideia é de que, de acordo com essa lei, a administração pública terá um prazo prescricional de 5 anos para aplicação das sanções decorrentes do poder de polícia. Vamos aprofundar? 2 coisas. Primeiro, se for instaurado o processo administrativo para aplicação da penalidade e esse processo ficar paralisado por 3 anos, ocorre prescrição intercorrente. Então, instaurado o processo administrativo, se esse processo ficar paralisado por 3 anos, ocorre prescrição intercorrente, ainda que não tenham passados os 5. Por fim, se a infração administrativa de polícia também for um ilícito penal, se aplica para a sanção administrativa o prazo de prescrição do direito penal. Então, em se tratando a infração de polícia de ilícito criminal, as sanções administrativas vão prescrever juntamente com a prescrição do ilícito penal. Tá? Então, a gente vai usar a prescrição do direito penal para as sanções administrativas de polícia, quando a infração de polícia também se caracterizar como ilícito criminal. Ok?
Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente segue na matéria. Já vou tratar de organização administrativa com vocês. Até a próxima.